Então, existe uma série de problemas na definição. E o problema de ciência da computação e matemática no geral é que quando uma coisa é mal definida, eu não tenho como implementá-la. Eu não tenho como fazer uma equação mais ou menos. Então, não tem ainda uma definição. Então, o que a gente está fazendo agora é juntando uma série de tecnologias que a gente veio juntando durante a história. Que foram sendo desenvolvidas separadamente para separadamente, isso. Muita gente não entende isso, mas a ideia de inteligência artificial, ele nasce mesmo na ficção científica lá dos anos 50, a ideia de autômatos, a ideia do robô, o filmes Isaac como Asimov, Metrópolis, das três leis da robótica. São várias formas de tentar imaginar o que seria Frankenstein, por exemplo. Seria as várias ideias de o que seria um organismo não feito por Deus, por exemplo, como aqui a definição que todo mundo tinha, o que ele faria. Feito pelos próprios humanos. Exatamente. Se a gente seria capaz de replicar isso, né? Isso. O que acontece é que agora nós tivemos uma série durante toda essa história. Então, a gente fala de inteligência artificial desde que a gente fala de computadores. Então, desde que nasceu computadores, desde a definição moderna de computadores. Então, eu posso voltar na história até Ábaco, até os egípcios, mas quando a gente fala computador moderno, a gente está falando da época da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de 1936, Alan Turing, e a ideia do computador formalmente conhecido como algo que computa números computáveis, aí eu vou chegar nesse ponto, mas esse computador fala, beleza, isso parece algo que se mexe, eu posso fazer ele se mexer sozinho, eu posso gerar um autômato, começa a nascer áreas como autômatos finitos, e aí a gente começa a entrar em robótica, a gente começa a entrar em visão de computador, o computador consegue identificar imagens, sintetizador de voz, eu consigo fazer um computador emitir um som que parece com um humano. Isso são áreas que vêm sendo estudadas da década de 50, 60, Tem o teste 70. de Turing que eu acho que hoje nem se aplica mais, essa ideia do teste de Turing. Não, né? porque o teste de Turing é facilmente quebrável, na verdade. Só para explicar para quem não sabe o que é teste de Turing, como você explicaria? Que seria digamos que eu fizesse perguntas para alguém que está atrás de uma parede. Que eu não tô vendo. Que eu não tô vendo. Então, se ela conseguir me enganar com respostas e eu achar que é uma pessoa, ela passou no teste de Turing. Mas isso seria hoje facilmente. É que o teste de Turing ele é mais uma brincadeira, vamos dizer assim, do que de fato um teste de verdade. Ela não foi feita para provar nada. Entendi. Mas o que significa que a gente hoje chegamos num ponto, e o ponto que a gente chegou foi em 2017 especificamente. Então, existem datas assim. A data específica é 2017, foi o lançamento do paper que saiu do Google, das pesquisas, Attention is All You Need, que define uma arquitetura que nós chamamos de Transformers. Então, dentro da área específica de redes neurais, que é uma sub-área de inteligência artificial, que nem eu falei, visão de computador é uma área, voz sintetizada é uma área, e existe uma área que é redes neurais. Dentro de redes neurais existem arquiteturas. Existe O que é uma rede neural? O que é uma rede neural? Isso é tão difícil de explicar que eu vou perdão a todos os PhDs que estão assistindo, mas eu vou ser obrigado Os três que estão vendo.